Fala, meu povo, boa noite, sejam muito bem-vindos. Professor Renato Fázio com vocês. E aí, como é que vocês estão? Vocês estão bom? E aí, vamos embora começar o nosso bate-papo. E a dinâmica que eu trouxe para a gente conversar hoje é a gente pegar alguns assuntos e conversar sobre eles na modalidade de questões. Então, eu vou tratar dos assuntos resolvendo questões para já colocar sua cabecinha num ponto de treino em que você já consiga identificar o assunto dentro da questão e, assim, facilitar, dentro das metodologias de estudo que a gente tem, uma das, creio eu, que gera bons frutos e bons resultados. Ou seja, é quando você consegue captar o assunto, você consegue refrescar o assunto, você consegue resgatar o assunto na sua cabeça, principalmente no momento que você mais precisa, ou seja, na hora de resolver questões, seja na primeira fase, nosso objetivo, ou depois que você tem o primeiro sorriso da aprovação, você acertou 54 questões, porra, professor, 54 é massa. Pronto, vai ser o teu caso. Beleza? E aí, na segunda fase, você escolhendo qualquer uma das possibilidades, evidentemente que eu acho que você vai vir para penal, mas indo para qualquer outra aqui no juiz é bem-vindo igual, e aí a metodologia tem um outro giro, embora que resolução de questões sempre gera um bom resultado. Claro que na segunda fase você só tem agora um modelo de questão diferente. É treinar peça, é identificação de peça e as questões subjetivas. Beleza, meu povo? Dito isto, sem mais delongas, bora começar. Material na tela, meu diretor, por favor. Para quem já é nosso aluno, já me conhece e sabe que o Plantão de Dúvidas é o nosso principal canal de comunicação. Para quem não me conhece ou ainda não é aluno do juiz, não sei por que ainda não é, você pode também me encontrar aqui nas redes sociais para dar qualquer feedback, sugestão, beleza? Ou tirar dúvida quando possível, será muito bem-vindo. Tranquilo? Vamos lá. Primeira questão. Após longa investigação realizada em conjunto pela Polícia Federal e pelo Ministério Público Federal, as autoridades públicas localizaram no interior do estado do Mato Grosso João, indivíduo de altíssima periculosidade que, além de possuir mandados de prisão preventiva pendentes de cumprimento, foi capturado em flagrante, em razão do porte de arma de fogo de uso restrito e do armazenamento de dezenas de quilos de cocaína, que se destinavam ao comércio internacional de drogas. Nesse cenário, considerando as disposições do Código de Processo Penal, é correto afirmar que... E aí, vamos lá. Primeiro ponto. Vejam só. Temos uma operação conjunta, PF e MPF. Beleza. Estado do Mato Grosso, encontraram João. João tem contra si, tá certo? O quê? Mandados de prisão preventiva pendentes. E aí a questão não vai entrar nos meandros se foi o juiz que exarou, quem exarou, se foi competente ou não. Você tem que trabalhar com os elementos que a questão te dá. É por isso que eu só estou colocando em destaque esses pontos. Só que, para além dos mandados de prisão pendentes, ele foi capturado em flagrante delito. O estado flagrancial agora passa a ser o objeto de nossa preocupação, em razão do porte de arma de fogo de uso restrito. Então, porte, você portar, trazer consigo, tá? Você está com uma arma, você está executando um comportamento em que ele se elastece no tempo. Então, é um crime de natureza permanente. Para além disso, então, essa conduta é do artigo 16 do Estatuto do Desarmamento, Lei 10.826 de 2003. Beleza. Para além disso, tem armazenamento. Então, ter em depósito, ter à guarda, trazer consigo, transportar. Então, são condutas que, durante a sua realização, durante a sua execução, de novo, elas se elastecem, elas se portraem
no tempo. Então, a linha temporal é diferenciada. E, a priori, me leva à ideia do 303 do CPP. Ou seja, o flagrante em caso de crime permanente. Se o crime é permanente, e aí, em razão da teoria da atividade, lá do artigo 4º do Código Penal, você tem um crime em atividade. Se o crime está em atividade, então você tem aqui ação ou omissão. O artigo 303 do CPP vai te dizer que, enquanto em atividade estiver, você tem um crime. E aí, se você olhar pela linha lógica da escadinha do flagrante do 302, o crime está acontecendo. O crime acabou de acontecer. Acabara de acontecer e eu consigo identificar quem o fez e vou no seu encalço. Ou há elementos no cenário do crime, bem como elementos que eu vou identificar na pessoa que o praticou num momento um pouco após. Então, o grau de proximidade ele vai se distanciando, mas tem elementos que levam à prática delitiva. Tranquilo? Mas, aqui e aqui, o delito está em atividade, o que dá possibilidade do flagrante. Tranquilo? Então, identificamos o X da questão aqui. Para além disso, aí veja, às vezes vai acontecer do enunciado você ter um contexto, mas será nas assertivas que vai precisar da sua atenção. E normalmente, eu sei, você sabe, sabemos que para fins de primeira fase, você tem a letra A, B, C e D. Aqui eu trouxe uma questão que é da banca FGV, eu trouxe uma questão que pega um contexto muito similar do que já foi cobrado, tanto é que tem outras questões aqui que vão ter similaridade, mas que são exatamente de exames de ordens passados, para a gente trabalhar os assuntos, ok? Mas aí trago uma questão que não foi abordada em exame de ordem, mas é da mesma banca, tem cheirinho de FGV, cara de FGV e pode ser cobrada, só apenas adaptada para a nossa realidade, que é o que eu estou fazendo aqui. Tranquilo? Beleza. Letra A. A prisão de João será comunicada imediatamente ao juiz competente, à defensoria pública, ao advogado constituído. E aqui, veja que agora, letra B, preste atenção. A prisão de João será comunicada imediatamente ao juiz competente, MP, etc. A prisão de João será, né? E o local comunicado. Então, aqui, quando a gente vai para as assertivas, certo? Ele passa da ideia, né, da modalidade de flagrante para tratar dos procedimentos relacionados ao flagrante. Procedimentos estes que normalmente, para fins de cobrança, quais são os dispositivos que mais são lembrados? 304 e 306, para fins de procedimentos. Aí, em seguida, dando linha de continuidade, você vai para o 310, né? Que é quando você vai tratar da ideia da audiência de custódia. Tranquilo? Mas aqui, em especial, eu estou preocupado com 306. Quem sou eu? A questão. A primeira questão. Beleza? Dito isto, senhores e senhoritas, que aqui me ouvem e me veem, certo? Vamos lá. No caso, aqui tem a representação literal do que está previsto no artigo 306, certo? E aí, já para a gente ir para o gabarito e os fundamentos daquilo que eu tenho que trazer, alguns breves comentários. Aqui eu já comentei para vocês. Aqui eu também já comentei a escadinha do 302, em que você tem os incisos 1, inciso 2, inciso 3, inciso 4. Aqui é o crime. Foi mal. Aqui é o crime. Certo? Beleza. Então, inciso 1, está cometendo. Inciso 2, acabou de cometê-la. Inciso 3, flagrei, mas ele já acabou e ele foge. Vou atrás. De quem? Do agente. Inciso 4, encontro elementos que faz crer que ele é o autor do crime. Então, aqui está um pouco mais distante, quando agora eu vou chegando mais perto do momento do delito, certo?
Então, é dessa forma que o 302 trabalha. E o 301 é quem pode realizar o flagrante e tomar atitudes a partir disso. Então, qualquer do povo pode prender. Se isso acontecer, qualquer do povo poderá. Então, aqui você tem um exercício regular de direito. Se, por exemplo, você prender alguém em flagrante, não tendo o dever de, você exercita um direito regulado pelo artigo 301, em que você não é obrigado, mas você pode. Se você vai constrair a liberdade de alguém, então, nessa constrição de liberdade, que pode gerar um constrangimento legal ou outra conduta prevista como crime, não será vista como tal, porque é retirada a sua ilicitude por um exercício regular de direito, que é o que está lá no artigo 23, inciso 3 do Código Penal. Tranquilo? Beleza. E no caso, os policiais, eles devem prender, certo? Então, eles devem prender. Policial, autoridade policial, tá? Eles devem prender. Esse dever vai estar aqui também, no artigo 23, inciso 3 do Código Penal. Que é o que, professor? O estrito cumprimento do dever legal. Tranquilo? Beleza. O artigo 306, que eu tinha dito a vocês que era o objeto do nosso gabarito, certo? A prisão de qualquer pessoa e o local onde ele se encontra serão comunicados imediatamente ao juiz, ao MP e à família do preso ou à pessoa por ele indicada. Então, prisão e local de João se encontra serão comunicados em até 24 horas ao juiz competente, à Defensoria Pública, ao advogado constituído e à família do preso ou à pessoa por ele indicada. Então, nesse caso, senhores e senhoritas, aqui em 24 horas após a realização da prisão, será encaminhado ao juiz competente o auto de prisão em flagrante e, em caso o autuado não informe o nome do seu advogado, cópia integral para quem? Para a Defensoria Pública. No mesmo prazo, será entregue ao preso competente o auto de prisão em flagrante. E aí, neste caso, senhores e senhoritas, tá certo? O que é que a gente tem aqui? A gente tem, uma fusão do 306 com o 306, parágrafo 1º, certo? Então, qual é o erro, professor? Na letra A, contudo, em razão da altíssima periculosidade do agente, o local onde ele se encontra será mantido em sigilo. Tá errado. A prisão será comunicada ao juiz competente, ao MP e à família ou à pessoa por ele dado. Contudo, em razão da altíssima periculosidade do local, mesma coisa. Tá errado. Tá? Na prisão e o local de João que se encontra serão comunicados em até 24 horas ao MP, à Defensoria Pública, ao advogado e à família do preso ou à pessoa por ele indicada. E o juiz? A prisão e o local onde se encontra serão comunicados imediatamente ao juiz competente, ao Ministério Público e à família do preso ou à pessoa por ele indicada. Beleza. E o restante? Então, senhores e senhoritas, é por isso que a gente vem para cá, certo? Vamos para o segundo. Durante escuta telefônica devidamente deferida para investigar a organização criminosa, então aqui eu vou pedir para você fazer o seguinte, dá uma respirada e aí me acompanha. No que, Renato? Vê só. Primeira coisa, escuta telefônica devidamente deferida. Então, a questão já abriu dizendo para você que não há nenhuma irregularidade. Para investigar a organização criminosa. Então, aqui, eu já posso trazer um alerta para você que possivelmente a gente vai trabalhar com a 12.850 de 2013. Professor, e a 9296 de 96, que é a lei de interceptação telefônica? Vamos ver se a gente vai trabalhar com ela também. E aí, neste caso, essa interceptação destinada ao contrabando, quem é? A organização criminosa, ela se destina ao contrabando de armas, certo? Policiais obtiveram a informação de que Marcelo receberia naquele dia grande quantidade de armamento, que seria depois repassada a Daniel, chefe de sua facção. Diante dessa informação, os policiais se dirigiram até o local combinado, após informarem o fato à autoridade policial, que comunicou ao juiz competente, e eles acompanharam o recebimento do armamento por Marcelo, optando por não o prender naquele momento, pois aguardariam que eles se encontrassem com o chefe da organização para, então, prendê-los. Então a ideia é a seguinte, M e D,
Marcelo e Daniel. Armas. E aí a ideia é, Marcelo, eu já tenho oportunidade de prendê-lo porque já percebo que ele comete crimes. Pelo o meio de prova aqui, né, autorizado, você já teria informações suficientes e você sabe que a polícia, quando há o flagrante, ela deve realizar a prisão. Só que nesse caso, o que é que eles estão fazendo? Eles estão pegando esse flagrante e ao invés de realizá-lo agora, eles estão fazendo o seguinte, eles estão postergando para realizar ele noutro momento. Então, em vez de ser aqui nesse momento primeiro, no momento segundo, no qual ele vai dizer, aqui, quem sou eu? A polícia. Eu vou dizer, aqui, o acervo probatório, eu vou ter mais provas. Então, é melhor eu realizar esse flagrante aqui. E aí, perceba que a questão, sabiamente, já te dá informações. E eu sempre digo isso nas minhas aulas regulares e vou repetir hoje. 80% do que você precisa está no enunciado. Tranquilo? Então, veja só. Após informarem o fato à autoridade policial, quem? Os policiais da investigação, comunicou ao juízo competente. Ele comunicou para poder fazer o quê? Esse flagrante ser postergado para esse segundo momento. Aí eles acompanharam, a entrega é vigiada, tá? O recebimento por Marcelo, optando por não prendê-los. De posse do armamento, Marcelo se dirigiu ao encontro de Daniel, que lhe repassou as armas contrabandeadas. Quando, então, ambos foram surpreendidos e presos em flagrante pelos policiais que monitoravam a operação. Encaminhados à delegacia, os presos entraram em contato com um advogado para o esclarecimento sobre a validade das prisões ocorridas. Com base nos fatos acima narrados, o advogado deverá esclarecer a seus clientes que a prisão em flagrante efetuada foi legal, tratando-se de flagrante retardado, que é também outro nome que eu posso dar ao flagrante postergado. Então, flagrante postergado, retardado, diferido são sinônimos, tá? Então, a letra C é a nossa resposta. E a gente vai encontrar amparo, né? Por quê? Porque quem transportava e trazia consigo tais armamentos, você poderia usar o argumento do 303 do CPP? Poderia. Mas para além do 303, eu disse a você que você tem a Lei 12.850 também possivelmente para nos dar um amparo. Nessa possibilidade, no artigo 3º, tá, vai ter meios de obtenção de prova. Dentre eles, você vai ter a ação controlada. Ação controlada. Essa ação controlada também é outro nome que eu posso chamar, né, o flagrante retardado. Tá? Em que é justamente isso aqui, etapa por etapa, do jeito que está aqui denunciada a questão, que se coloca previsto no artigo 8º da Lei 12.850 de 2013. Beleza? Pois bem, letra C, a análise está aqui o fundamento, como eu já tinha trazido para nós. O item C está de acordo com o gabarito da banca, ele corretamente identifica que a prisão foi legal, tratando-se de flagrante retardado. Esse tipo de flagrante, a polícia, mesmo tendo conhecimento do crime, opta por não intervir imediatamente, aguardando o momento mais oportuno para efetuar a prisão, como ocorreu no caso em questão. E aí, o artigo 8º consiste em ação controlada, retardar a intervenção policial relativa à ação praticada por organização criminosa ou a ela vinculada, desde que mantida sob observação e acompanhamento para que a medida legal se concretize no momento mais eficaz à formação de prova e obtenção de informações. Todos os elementos presentes aqui no enunciado da questão, certo? E aí, para além, parágrafo 1º, o retardamento da intervenção policial ou administrativa será previamente comunicado ao juiz, certo? Então, por que, professor? Porque há leis que precisam de autorização, outras só comunicação. E aqui,
só precisa da comunicação da operação. A comunicação será sigilosamente distribuída de forma a não conter informações que possam indicar a operação a ser efetuada, caso vaze, não prejudicar. Até o encerramento da diligência, o acesso aos autos será restrito ao juiz, ao MP e ao delegado de polícia, como forma de garantir o êxito das investigações. Ao término da diligência, elabora a CA o auto circunstanciado acerca da ação controlada, com todos os seus elementos. Beleza? E no artigo 9º, mera observação, mas não custa já que está aqui, se a ação controlada envolver transposição de fronteiras ou retardamento da intervenção policial ou administrativa, somente poderá ocorrer com a cooperação das autoridades dos países que figurem como provável itinerário ou destino do investigado, de modo a reduzir risco de fuga, extravio do produto, objeto, instrumento ou proveito do crime. Certo? Por quê? Porque se é para obter uma melhoria, eu não posso correr o risco de, além de não ter a melhoria, perder tudo que eu poderia ter alcançado se tivesse realizado a prisão naquele primeiro momento, como eu fiz aqui do desenhozinho para você. O flagrante está aqui agora. Ah, mas eu vou para o Paraguai. A polícia paraguaia foi informada e está sabendo e está cooperando e me ajudando para que aqui, nesse momento, trabalhemos juntos. Se não, é melhor fazer agora. Entendeu? Essa é a linha do raciocínio do artigo 9º. Show? Vamos lá para a próxima questão. Vamos lá. Terceira questão. O deputado M é um famoso político do estado Y. Então, se ele é um deputado do estado, ele é um deputado estadual. Oh, beleza, mas é só para estabelecer qual cargo. E tem grande influência no governo estadual, em virtude das posições que já ocupou, como presidente de Assembleia Legislativa. Atualmente, exerce função de presidente da Comissão de Finanças e Contratos. Ok. Durante a reunião semestral com empresas interessadas em participar das inúmeras contratações que a Câmara fará até o final do ano, o deputado M exigiu, do presidente da empresa Z, R$500 mil para que este pudesse participar de concorrência para a realização das obras da Câmara dos Deputados. Então, exigir quantia, tá, que não deveria, ocupando em razão do cargo, né, etc, etc. O verbo exigir está lá no artigo 316 do Código Penal, concussão. Beleza. Vamos lá. Continuando. O presidente da empresa Z, assustado com tal exigência, visto que sua empresa preenchia todos os requisitos legais para participar das obras, compareceu à delegacia de polícia e informou o delegado em plantão o ocorrido. E aí o delegado em plantão orientou a combinar a entrega da quantia para daqui a uma semana. Oportunidade em que uma equipe de policiais estaria presente para efetuar a prisão em flagrante do deputado. Então, aqui, senhores e senhoritas, perceba. Você tem uma situação similar à questão anterior. Mas, pergunta. O delegado, de alguma forma, provocou o crime? Resposta é não. Certo? E eu vou explicar os porquês dos questionamentos que eu irei e estou fazendo e vou responder. Certo? Vou dar contexto a isso aqui. O delegado provocou o crime? Não. Tá? O delegado, ele criou a arapuca de alguma forma, tá certo? Para que a pessoa se sentisse tentada a praticar o crime, que inicialmente não praticaria? Não. Certo? Então, nesse caso, tá? Eu não estaria falando de flagrante preparado. Você poderia falar então, Renato, da ideia de que se já estava, né, algo pré-marcado, pré-agendado, né, nesse caso, a orientação que o delegado deu foi para que M e Z, colocando o Z agora como uma pessoa, né, o presidente da empresa Z, M aceitasse, então digo, aceite, e daqui a 7 dias, uma semana, tá, você recebe lá o numerário lá de 500 conto. Beleza? Beleza. Então vamos lá. Os policiais prenderam em flagrante o deputado quando este conferia o valor entregue por Z.
Beleza. Na qualidade de advogado, contratado pelo deputado, assinale a alternativa que indica peça processual ou pretensão processual que exclusiva, e aí isso é muito importante, exclusiva de advogado. Se é exclusiva de advogado, qual das assertivas aqui você já vai eliminar? A letra B de bola. Porque, embora em tese seja factível para combater a constrição da liberdade de alguém a utilização do remédio constitucional chamado habeas corpus, ela não é exclusiva de advogado. E pelo enunciado você já tiraria ela da questão. Beleza, Renato. Mas agora vamos trabalhar com os outros elementos da questão. Bora. Seguinte é 2 pontos, um em cima, outro embaixo. Ele é deputado estadual. Beleza? Beleza. M. Enquanto deputado, vamos lá, na Constituição Federal de 88, no seu artigo 53, você tem as chamadas imunidades. E essas imunidades parlamentares, para os parlamentares, você tem a imunidade material e a imunidade formal. E aqui, senhores e senhoritas, eu vou sintetizar, já que a gente está tratando aqui de alguns assuntos plural, para dar tempo de falar sobre todos. Aqui é basicamente a ideia de não responder criminalmente, né, por opiniões, palavras e votos, desde que guarde relação com a sua função. Ok. Formal, aí a gente pode ter a processual e em relação à prisão. Vou sintetizar dentro dessas duas, embora existam pequenos desdobramentos aqui, certo? Beleza. Dito isto, né, a ideia de ser preso e a ideia de ser processado há limitações. Professor, mas você está falando do artigo 53, que quer queira ou quer não, eu vou estar falando de senadores e deputados federais. Pois é, mas na mesma Constituição Federal, no artigo 27, parágrafo 1º, você vai ter simetria constitucional. Essa simetria constitucional vai conferir aos deputados estaduais, no que couber, a aplicação de mesmos preceitos, né, dada aos deputados federais. Dito isto, né, seria cabível. E dentro desse contexto vem a pergunta: concussão, ou extorsão, ou corrupção passiva, ou outra conduta que se desmembrasse aqui, certo? E aqui especificamente a concussão, se você for interpretar e quiser tipificar. Ah, professor, eu entendo como extorsão do 158. Ou eu entendo como corrupção passiva do 317 do Código Penal, certo? Qualquer um desses três, pergunto-lhes, são crimes inafiançáveis? Aí você vai dizer, não, professor, não são crimes inafiançáveis. O 158, parágrafo 3º, é que é inafiançável porque ele é considerado um crime hediondo. Mas não é o contexto, ou não caberia aqui, porque não tem restrição de liberdade de ninguém para obter vantagem e nem houve lesão corporal ou nem morte, né, pela utilização da violência para obter a vantagem da vítima. Então, não seria o 158, parágrafo 3º, a gente não está falando de crime inafiançável. Todos os três aqui são afiançáveis. Mas, de novo, vamos trabalhar com a ideia de concussão, certo? É inafiançável. E aí o deputado federal, ou o senador, ele não pode ser preso em flagrante, salvo em caso de crime inafiançável. Estendendo isso, podemos entender que se a prisão ela é ilegal, ela tem que ser imediatamente relaxada. Artigo 5º, inciso 65 da Constituição Federal e artigo 310, inciso 1 do CPP. Dito isto, relaxamento de prisão. Vamos conferir? Olha aí na tela para vocês, certo? Então, resumão, requerer como advogado relaxamento de prisão em flagrante com imediata expedição de alvará de soltura por ofensa aos artigos 27, parágrafo 1º que citei, o 53 eu tratei como um todo, mas é o parágrafo 2º, certo? O artigo 5º, inciso 65,
e o artigo 310, inciso 1 do CPP. Tá? É flagrante do deputado estadual, vantagem indevida, tá certo? E aí, preparada, né, seria uma vantagem que geraria um flagrante preparado? Não, não geraria um flagrante preparado, certo? Seria no máximo uma hipótese de esperado, tá? A pergunta pede que peça a pretensão processual para o advogado. E o X da questão está aqui, nas imunidades parlamentares, certo? Então, artigo 53, parágrafo 2º. Parlamentares não podem ser presos salvo em flagrante crime inafiançável. E a prisão deve ser comunicada à Casa Legislativa, que pode sustar a prisão. Então, levando a hipótese que você poderia não se preocupar muito com a tipificação adequada, chutando uma das três aqui que eu citei na explicação, né? Todas as três são afiançáveis. Então, a prisão em flagrante do deputado, né, por crime afiançável é vedada, devendo ser relaxada por ilegalidade, certo? Então, você poderia não acertar com exatidão os fundamentos ou, né, precisar qual dispositivo, porque às vezes você não vai lembrar isso. Mesmo sem lembrar, se o seu raciocínio ele perpassar, né, por todas essas ideias contidas nos dispositivos, você consegue responder a questão, certo? Nem que seja por eliminação, pegando ponto a ponto do enunciado e cortando, né, as possibilidades que não caberia, certo? E aí, no caso, havendo uma ilegalidade, você tem que brotar na sua ideia, na sua cabecinha, o relaxamento e prisão. A ilegalidade, de qualquer forma, se ela se apresenta, ilegalidade material ou ilegalidade formal, ilegalidade material, por exemplo, não há materialidade delitiva, não há o crime ele não existiu, é um falso flagrante. E a pessoa é presa, relaxamento e prisão. Há uma formalidade, não foi cumprida do jeito que deveria. A prisão se torna ilegal, relaxamento de prisão. Tá? Então, você tem aí, né, de novo, se brotar a ideia de ilegalidade, se a prisão ela for ilegal, em sendo ela ilegal, relaxamento de prisão. Ah, professor, a prisão é legal, mas é desnecessária, liberdade provisória. Mas a prisão é ilegal, então não é liberdade provisória. Revisão criminal. Revisão criminal é uma ação autônoma de impugnação, assim como o habeas corpus, mas é uma ação autônoma de impugnação que implica dizer que já houve trânsito em julgado de sentença penal condenatória. É o caso aqui do deputado M? Não, não é o caso, certo? Então, relaxamento é a nossa única alternativa aqui. Se você lembrasse do que é cada uma, descartando automaticamente o habeas corpus pelo enunciado, só sobraria o relaxamento de prisão, mesmo que você não soubesse caminhar por todo esse caminho que eu caminhei aqui com vocês. Beleza? Pois bem, vamos lá. O juízo da 10ª Vara Criminal do Estado Alfa, com base nos elementos probatórios nos autos, defere medida de busca e apreensão a ser realizada na residência de João, devido à intensa movimentação de pessoas durante o período diurno, bem como para evitar a destruição deliberada de provas. O delegado de polícia determina que as diligências necessárias para o cumprimento da ordem sejam realizadas à noite. Ok. Aí já desperta um gatilho na sua cabeça, né? Inviolabilidade de domicílio, período noturno e pronto, você já está indo para o caminho certo. Quando o João estaria dormindo? Oxê, professor, aí também é demais também, né? Aumentando as chances de sucesso da incursão. Sobre o caso hipotético narrado com base no texto constitucional, então, questão tranquila, inviolabilidade do domicílio. Na inviolabilidade do domicílio, tá? Você tem a relativização em hipóteses específicas, né? Então, a relativização, quando há possibilidade em flagrante delito, por exemplo, né? Então, você teria a possibilidade de ingressar, mesmo sem autorização. Então, com mandado é durante o dia. Durante o dia, ainda se trabalha com a ideia de um padrão de 6 às 18. Tá? Professor, mais de 21 horas às 5 horas da manhã. Aquilo ali são preceitos estabelecidos, contidos
dentro da lei de abuso de autoridade, tá? Especificamente para alguns tipos penais lá previstos, certo? A questão da inviolabilidade de domicílio ainda trabalha com essa premissa do que foi convencionado jurisprudencialmente, já que a Constituição não estabelece um horário, né, específico. Somos um país intercontinental onde o sol se põe e nasce em horários diversos, certo? Bom, e aí, a inviolabilidade do domicílio, embora possa ser relativizada em casos pontuais, não autoriza que as diligências necessárias ao cumprimento do mandado de apreensão na residência de João sejam efetuadas durante o período noturno. Eu, por enquanto, estou com a letra A. Letra B. A incursão policial na residência de João se justificaria apenas em caso de flagrante delito, só isso, mas inexistindo a situação de flagrância, o mandado de busca e apreensão expedido pelo juiz da 10ª vara é nulo? Não. Por quê, Renato? Aqui, inciso 11, artigo 5º da Constituição Federal, a casa é asilo inviolável do indivíduo. Ninguém nela podendo penetrar sem seu consentimento, e aí no caso do morador, salvo em caso de flagrante delito, desastre ou para prestar socorro. Então, flagrante delito, desastre, prestar socorro. 3 possibilidades que autorizam. Além de durante o dia, por determinação judicial, certo? Então, consentimento do morador. Ele está dormindo, a ideia foi essa, ele não vai consentir. Flagrante delito, não era o caso. Desastre, não era o caso. Socorro, não era o caso. Determinação judicial, ok, mas durante o dia. Então, aqui é quebra de um preceito constitucional, gabarito letra A, como eu tinha marcado. Só para dar um exemplo, aí as outras letras vão perpassar os mesmos erros para a gente não ficar se repetindo. Vamos para a próxima questão. Arthur, Bruno, Fernanda e Camille foram acusados de furto simples praticado em 2020. Então, furtos simples, artigo 155 do Código Penal, pena de reclusão de 1 a 4 anos. Ok. Arthur foi definitivamente condenado. Tá. Bruno foi condenado, porém recorreu e ainda não houve decisão definitiva. Tá. Ok. Então vamos lá. Arthur, condenado. Definitivamente. Bruno foi condenado, mas tem recurso. Beleza. Fernanda, ela aceitou suspensão condicional do processo. Então ela aceitou sursi. Deixa eu refazer aqui, porque a letra ficou horrorosa, mais do que do costume. Então, sursi processual, do artigo 89 da Lei 9099 de 95. Tá? E Camille foi absolvida. Ok. Tendo havido recurso do MT ainda não julgado. Beleza. Em julho de 2023, sobreveio a acusação de uso de documento particular falso contra os 4. Então, 2023. Nesse caso, uso de documento particular falso. O uso, se eu não estiver equivocado, de documento falso é o artigo 304 do Código Penal. Se eu não estiver equivocado, o artigo 304 ele vai ter o preceito secundário em branco, ele vai remeter à pena do respectivo tipo de documento. Se documento particular, no 297, deixa eu apagar aqui, do 297, que é a falsificação de documento público, e o 298, falsidade de documento particular. 298 tem uma pena menor do que o 297. E aí vamos lá. Considerando preenchidos os demais requisitos e considerando apenas antecedentes criminais mencionados, então isso aqui em 2020, beleza, aqui em 2023. Mencionados, assinale a opção que indica os que podem celebrar a ANPP. Então vamos lá. A ANPP é o X da questão, mas o X da questão também vai brincar com o artigo 63 do Código Penal.
com a questão de reincidente ou não. Bom, Arthur, ele foi condenado definitivamente. Beleza. Se ele comete um novo delito, então, no caso, Arthur é reincidente. Bruno, ele foi condenado, mas tem recurso. Se tem recurso em andamento, não transita em julgado. Se não transita em julgado, né, Bruno, ele não é reincidente. Ele é não reincidente. Ok. Beleza. Fernanda, ela aceitou o sursi. Neste caso, Fernanda não tem nem condenação contra ela e nem absolvição. Porém, 2023, 2020, só tem 3 anos de diferença. E aí ela não vai poder usufruir de novo benefício pelos próximos 5 anos, seja um novo sursi, seja um ANPP. Então, ela não vai poder ter ANPP para ela. Então, por enquanto, só Bruno. E agora vem o caso de Camille. Camila, ela foi absolvida, tem recurso, mas não houve reforma da decisão. Então, Camila, né, também ela é não reincidente. Então, nesse caso, né, para a oferta do ANPP, seria Bruno e Camille. Beleza? É basicamente isso que a questão quer trabalhar com a gente, o que está previsto, tá? No artigo 28A do Código de Processo Penal. Então, não sendo o caso de arquivamento, tendo investigado, confessado formal e circunstancialmente a prática de infração penal sem violência ou grave ameaça e com pena mínima inferior a 4 anos, se eu não tiver equivocado, o 298, eu acho que é de 1 a 5, o 297, acho que é 6 anos a pena máxima, a pena mínima eu não vou lembrar agora, tá? Mas posso estar errado. Eu sei que a pena mínima sendo até 4 anos tá valendo, beleza? Bom, e a questão, professor? A questão fala, ó, considerando preenchidos os demais requisitos e considerando apenas os antecedentes, você não precisava se preocupar com o quanto de pena. Eu fiz isso porque eu vou quebrando em partes, tá certo? Para a gente ir raciocinando sobre os elementos, tá? Mas a questão já te entregou, perdão. Ela já te entregou os elementos que você precisava, ok? Vamos lá. Poderá propor acordo de não persecução penal desde que necessário o suficiente para a reprovação e prevenção do crime. Beleza. Parágrafo 2º. Não se aplica as seguintes hipóteses. Inciso 3. Ter sido beneficiado 5 anos anteriores ao cometimento da infração em acordo de não persecução penal, transação penal ou suspensão condicional do processo. Então, no caso, né, de Fernanda, se eu não estiver equivocado, é Fernanda, tá? Aqui ela tem, né, 89 da Lei 90, 99 de 95. E se for transação penal, que está no artigo 76 da mesma lei. Beleza? Então, é isso aqui, tá? A quinta questão da gente. Beleza, meu povo? Vamos lá. Mais uma questão. Leda se candidatou a uma vaga de emprego na sociedade empresária X. Ok. Ao se apresentar, a sócia administradora Vera afirmou que pessoas de cor de pele escura não são compatíveis com o perfil da vaga. Não, Vera, não, Vera. Porra, Vera. Que merda tu fizesse, Vera? Então, nesse caso, senhores e senhoritas, temos aqui, tá? E linha de continuidade, né? A afirmação impediu que Leda prosseguisse no processo seletivo. E a gente tem uma conduta prevista na Lei 7716 de 89, que é a lei que combate o racismo, a partir do artigo 2º-A, tá, até o artigo 20, e agora 20A, 20B, 20C, 20D, eu não lembro agora qual dos derivados, mas eu acho que vai até o 20D, né? É uma lei que tem 22 artigos, uma lei curtinha, mas aí você vai ter, se eu não estiver equivocado, no artigo 4º, a conduta de impedir a participação em processo seletivo. Do artigo 3º anterior, em processo seletivo da administração pública direta ou indireta. Tá? Então, impedir o acesso, impedir o exercício do direito, tá certo? É uma prática racista. Se for em razão do que está previsto aqui nesta lei, no seu artigo 1º, em razão de raça, cor, etnia, religião e procedência nacional.
raça, cor, etnia, religião e procedência nacional. Para além do que está aqui no artigo 1º, não esqueça da ADO número 26, que equiparou a transfobia e a homofobia aos motivos elencados aqui no artigo 1º, também configurando hipótese de racismo, certo? E aí, vamos lá. Leda procura você como advogado ou advogada a fim de defender seus interesses. Atuando na seara criminal em defesa de interesses de Leda, você pode. Letra A. Propor acordo de não persecução penal à sociedade empresária X. Não pode. Tá? Vou explicar o motivo. Ajuizar queixa-crime em face de vera pelo delito de ação penal privada em tese de ocorrido. Também não. Por quê, Renato? Todos os crimes previstos nessa lei são de ação penal pública incondicionada. Por quê, Renato? Porque não vai haver em nenhum momento da lei, nas disposições gerais, nas disposições finais, em qualquer dos artigos, uma menção para indicar uma outra modalidade de ação penal diferente da ação penal pública. Então não é pública condicional da representação, nem a requisição do ministro da Justiça, nenhuma delas. É ação penal pública incondicionada. Por quê? Porque no silêncio da lei, a ação penal é pública e incondicionada. O titular pleno da ação é o Ministério Público. Quando o legislador quiser entregar a titularidade da ação ao ente particular, ele tem que dizer: esse crime se processa mediante queixa, por exemplo. Tá? Ou outra forma, desde que desse expresso. Tem que estar expresso na letra da lei. Esse crime se processa mediante representação da vítima. Agora é ação penal pública condicionada à representação. Então, neste caso, você vai ter a menção expressa. No silêncio da lei, é pública e incondicionada. Há algumas leis, inclusive, tá, que desnecessariamente só fez gastar caracteres para colocar lá no dispositivo legal que os crimes desta lei se processam mediante ação penal pública incondicionada. Desnecessariamente. Tá? Por quê? Porque se não há qualquer menção em qualquer dispositivo, é de ação penal pública incondicionada. Não precisava essa observação. Vamos lá. Promover diretamente a ação penal privada subsidiária da pública. Não. Não é hipótese. Restando a letra D de dado. Comunicar o fato à autoridade policial ou ao Ministério Público por se tratar de fato sujeito à ação penal pública incondicionada. Letra D. Tá? Então, artigo 1º, como eu já tinha tratado para vocês, a jurisprudência que reforça a ideia, né? E o artigo 4º da Lei 7716 de 89, negar ou obstar emprego em empresa privada, reclusão de 2 a 5 anos. Tá? Para além disso, tá, tem jurisprudência aqui, né, em que nega a possibilidade, mesmo que o crime seja sem violência ou grave ameaça. A pessoa, tá, mesmo que se inclua aqui no patamar de pena mínima ser inferior a 4 anos, tá, mas o STF já se colocou de tal forma. Então, é algo a se questionar, porque se o réu ele preenche os requisitos do artigo 28A, tá? A priori você poderia dizer que é direito, né, do acusado. Pode ser que exista uma mudança de entendimento, mas por enquanto vamos adotar essa linha, beleza? Bom, tem aqui os desdobramentos do artigo 4º, só queria trazer para você para deixar no material e evidenciado para vossas excelências, beleza? Mas fica tranquilo que o cerne da questão está aqui no caput e nos outros dispositivos que a gente já viu, né, do gabarito, que é a letra D de dado. Próxima questão. Vitor respondia à ação penal pela suposta prática do crime de ameaça, lá do artigo 147 do Código Penal. Pena de 1 a 6 meses de detenção ou multa. Então, crime de menor potencial ofensivo, tá? Uma infração penal de menor potencial ofensivo. Contra sua ex-companheira Luísa. Eita, então temos aqui, em razão da vítima, o que? Lei Maria da Penha. Beleza. Existindo medida protetiva em favor da vítima, proibindo o acusado
de se aproximar dela a uma distância inferior a 100 metros. Então, senhores e senhoritas, cá estamos, né? E nessa ideia do cá estamos, temos uma medida lá do artigo 22 da própria Lei Maria da Penha. Ok. Mesmo intimado da medida protetiva de urgência, Vitor se aproximou de Luísa e tentou manter com ela contato. E aí, a quebra da medida protetiva de urgência vai suscitar, conforme o CPP e a Lei Maria da Penha, duas medidas, certo? Mas vamos lá, avancemos. Tá? Então, já despertei dois alertas para vocês. Certo? Razão pela qual a vítima, temendo por sua integridade física, procurou você como advogado e narrou o ocorrido. Nessa ocasião, Luiz esclareceu que após a denúncia do crime de ameaça, Vitor veio a ser condenado definitivamente pela prática do delito de uso de documento falso, por fatos que teriam ocorrido antes mesmo da infração penal cometida no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher. Eita, deu pior ainda para Vitor, porque nesse caso o Vitor, inclusive, se ele foi condenado, né, a um crime, né, ocorrido antes mesmo da infração cometida no contexto de violência doméstica, e ele foi condenado definitivamente, tá? Então vamos lá, uso de documento falso, que eu acho que é o 304 do Código Penal, que eu já disse a você. Por que eu acho? Porque tem lá o 307, que é de falsa identidade, isso eu tenho certeza. Né? O 303 é a falsificação de peça filatélica. 302 é falsidade de documento, de falsidade de atestado médico. 301 e 300 é ali falsos relacionados ao ingresso à administração pública. 299, falsidade ideológica. Então é isso mesmo, 304 é o uso de documento falso, né? Pois bem, vamos lá, senhores e senhoritas. No 304 do Código Penal, ele está dizendo que houve condenação, a questão, condenação definitiva, certo? Então, após a denúncia do crime de ameaça, Vitor veio a ser condenado definitivamente pelo uso de documento falso. E que essa condenação, antes mesmo da infração cometida no contexto de violência. Então, condenação definitiva, depois ameaça. E depois da ameaça, quebra de medida protetiva de urgência, que é o artigo 24A da Lei Maria da Penha. Então, para Vitor, a situação não está muito legal, certo? Com base nas informações expostas, você, como advogado Luísa, deverá esclarecer a sua cliente que não poderá ser decretada a prisão de Vitor, pois não há situação de flagrância. Está errado. Tem quebra de medida protetiva de urgência e o CPP tem algumas opiniões fortes em relação a isso. Não poderá ser decretada a prisão preventiva de Vitor, pois o crime de ameaça tem pena inferior a 4 anos. E ele é tecnicamente primário. Tá errado. Porque ele tecnicamente não é primário. Poderá ser decretada a prisão preventiva de Vitor, pois apesar do crime de ameaça ter pena máxima inferior a 4 anos, ok, o autor do fato é reincidente. Bom, por enquanto eu estou aqui na letra C. Poderá ser decretada a prisão preventiva de Vitor, mesmo sendo tecnicamente primário, tendo em vista a existência de medida protetiva de urgência anterior descumprida. Temos duas possibilidades aqui. Tá? A consideração da reincidência ou não. Vamos lá. Será demitida a decretação da preventiva se houver violência doméstica familiar contra a mulher. Ok, beleza. Artigo 63, quando a gente comete novo crime depois de transitar os dados e tal. Aí vamos lá. Voltei para enunciado para pegar o contexto, porque fiquei aqui na dúvida da C e da D. Vamos pegar o contexto de novo. Nessa ocasião, Luiz esclareceu que após a denúncia do crime de ameaça, Vitor veio a ser condenado definitivamente. Então, após a denúncia é uma coisa, pela prática do delito de uso de documento falso, que teriam ocorrido antes mesmo da infração penal cometida no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher.
Então, se a condenação definitiva ela é posterior à prática de ameaça, então se a condenação definitiva ela é posterior ao crime de ameaça, certo? Então, nesse caso, ele é réu primário. Então, neste caso, ele não é reincidente. Aí vai ter o descumprimento da medida protetiva de urgência. Que nesse caso, senhores e senhoritas, presta atenção que a questão não está levando em consideração. Possivelmente deve ser porque há uma questão antiga, antes da existência do 24A. Tá? Porque nesse caso, e aí eu, Renato, estou acrescentando, tá? Possivelmente essa questão ela é de data anterior. Eu fui buscar no banco de dados de questões da OAB, da FGV, então isso é possivelmente antes da inclusão do artigo 24A. Por quê? Porque se a ameaça ela acontece aqui, tá? E depois ele pratica, né, a quebra da medida protetiva, né, mantendo contato com ela, já sendo condenado definitivamente, ele comete novo crime, tá certo? Após a condenação definitiva. Então, seria uma soma da reincidência com a quebra prevista, tá certo? E aí, a quebra da prisão preventiva pode ser decretada com o descumprimento de qualquer medida anteriormente, né, colocada. E, além disso, o artigo 24A, descumprir medida judicial que defere medidas protetivas de urgência. E aí, nesse caso, senhores e senhoritas, há um flagrante, e aí vejam. Documento falso. A ameaça, 147 e 24A. Se eu não levar em consideração o 24A, só a ameaça, você vai ter o disposto no Código de Processo Penal que vai justificar a prisão dele, certo? Beleza. Então, até aqui, se não existisse o 24A, você teria o CPP resolvendo a questão da prisão. Ok. Levando em consideração o 24A, você vai ter o CPP e a Lei Maria da Penha. Que aí você vai ter a soma da questão do descumprimento de medida prévia e novo delito. E, sendo pior ainda, o quê? Esse novo delito é no contexto de violência doméstica e familiar e é do descumprimento de medida prévia. Então, acaba sendo uma soma de fatores. Então, possivelmente, essa questão ela é um pouco antiga, porque uma questão dessa assertiva mais correta seria a soma do que está previsto aqui nessas duas alternativas. Por eu entender que possivelmente isso é uma questão anterior ao artigo 24A, o gabarito é a letra D de dado, certo? Mas, trazendo para nosso contexto atual, se eu fizesse uma fusão das duas assertivas, né, e eu quiser cobrar isso em prova, seria aquilo que estaria o mais correto. Tranquilo? Ah, professor, se vir assim na prova, aí eu vou ter que fazer recurso para pedir anulação de questão. Tranquilo? Poxa, professor, às vezes acontece isso, mas na sua prova não vai acontecer. Vai acontecer tudo lindo e maravilhosamente bem e você vai conseguir responder todas as questões e gabaritar tudo aquilo que a gente conversar aqui com vocês. Beleza? Poxa, professor, assim eu vou acertar as 80 questões. Quem sabe você não vai ser o primeiro. Vamos lá. 8ª questão. Após ser instaurado inquérito policial para apurar a prática de um crime de lesão corporal culposa, praticada na direção de veículo automotor, beleza, detenção de 6 meses a 2 anos, por enquanto tranquilo, foi identificado que o autor dos fatos seria Carlos. Ok. Que, em sua folha de antecedentes criminais, possuía 3 anotações referentes a condenações com trânsito em julgado pela prática da mesma infração penal, todas aptas a configurar reincidência, quando da prática do delito ora investigado. Ok. Encaminhados os autos ao MP, foi oferecida a denúncia em face de Carlos pelos crimes antes investigados. Diante da reincidência específica do denunciado civilmente identificado, foi requerida a decretação da prisão preventiva,
Recebidos autos, o juiz competente decretou a prisão preventiva, reiterando a reincidência de Carlos e destacando que essa circunstância faria que todos os requisitos legais estivessem preenchidos. Então, vamos lá. 303, lesão corporal culposa. Joia. Foi identificado que Carlos tem, nos seus antecedentes, 3 anotações referentes a condenações com trânsito em julgado pela prática da mesma infração penal. Da mesma infração penal. Então, você tem 3 anotações de lesão culposa. Todas elas culposas. Culposas. Todas elas são culposas. Dito isto, para além do periculum in libertatis e o fumus comissi delicti do 312, você tem os requisitos do 313 do CPP. E esses requisitos objetivos precisam ser obedecidos, certo? Então, neste caso, né, o CPP ele vai lidar com a ideia do crime doloso, seja com a pena superior a 4 anos, seja a reincidência de crime doloso. Então, por todos serem culposos, se for decretada essa prisão, né, neste caso, essa prisão ela é ilegal. E prisão ilegal ela tem que ser relaxada. Crime culposo em todos os crimes que foram narrados aqui, certo? E aí, como eu disse a vocês, no 313, crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 anos. É o caso? Não. Ter sido condenado por outro crime doloso. É o caso? Também não. Então, a prisão é ilegal. Beleza? Sendo prisão ilegal, gabarito, letra D, de dado. Tranquilo? Então, conversamos sobre flagrante, conversamos sobre relaxamento de prisão, conversamos sobre a NPP, conversamos sobre Lei Maria da Penha, conversamos sobre lei de combate ao racismo, tá? A gente permeou aqui e conversamos sobre flagrante, modalidade de flagrante, lei que combate organizações criminosas, né? A questão da ação controlada. Então a gente conversou aqui, né, sobre assuntos que são eixos principais e a gente acabou desmembrando para outros assuntos também. Porque cada vez mais existem questões que são multidisciplinares e contextualizadas, como é o caso, por exemplo, lá das imunidades parlamentares, que a gente conversou também. Então, creio que o bate-papo de hoje foi rico, a gente conversou sobre vários pontos, beleza? Foi uma honra e um prazer estar com vocês aqui batendo esse papo hoje, certo? Sejam muito bem-vindos, continuemos firmes e fortes nos estudos e nos vemos em outros encontros.